É preciso lembrar à nossa audiência que o governo federal desembolsou 32 bilhões de reais em 6 meses neste ano em emendas parlamentares sob pressão do Congresso. 30% mais do que o ano de 2022. E depois desse volume recorde de emendas, às vésperas da eleição, o presidente da República planeja aumentar as críticas na campanha ao poder dos parlamentares com essas verbas e deve incluir em seu programa de governo a proposta de revisão desse modelo. O mecanismo que permite deputados e senadores enviarem dinheiro para suas bases eleitorais foi alvo nos últimos anos de uma ofensiva do petista, que chegou a vetar dispositivos que ampliavam o poder do legislativo e falava inclusive em erro histórico e sequestro do orçamento, por retirar do executivo a prerrogativa sobre o uso de boa parte do orçamento. Deixa eu passar para o Dávila, porque o Dávila certa vez fez uma análise muito interessante a respeito o aumento progressivo das emendas parlamentares, sei lá, de 2015 para cá, né, Dávila? Inclusive, assim, saltou, sei lá, de 10 bilhões para 60 bilhões, né? E houve, naturalmente, o Congresso acabou adquirindo um poder por conta disso. Então, boa parte do Congresso ajuda na execução orçamentária e muitos criticam a maneira como essa execução acontece, né? Há áreas muito sensíveis, mas o que se vê é uma enxurrada de praças e fontes luminosas em cidades que não precisariam disso. É verdade. Realmente houve uma explosão dessa emenda parlamentar e foi no governo Bolsonaro. No fim do governo Bolsonaro começou a RP9, ali que começou aquela enxurrada de dinheiro de emenda parlamentar e dali para frente foi crescendo numa escalada violenta, que saímos de 2% do orçamento para 24% do orçamento discricionário. É um absurdo o que aconteceu. Isso mostra a ausência de liderança pública, porque se tivesse liderança pública, não teria essa história de derramar mais emendas nos bolsos de parlamentares para tentar aliciar apoio e manter essa coalizão que o governo precisa para aprovar projetos no Congresso Nacional. Então, isto é a ausência de liderança no Poder Executivo que acabou fazendo com que essa fábrica de dinheiro saiu de 2% do orçamento para 24% do orçamento discricionário. Segundo ponto importante, Caniato, orçamento é sim prerrogativo do Poder Executivo. É o Poder Executivo que tem que ter. Então não pode o orçamento ficar sendo sequestrado 24%. E terceiro ponto mais complicado, que eu não vejo coragem nem do parlamento, nem do governo para enfrentar. Hoje, 90% do orçamento nacional é verba carimbada. É dinheiro, gastos obrigatórios, tem que ir aqui para educação, tem que isso aqui para saúde, tem que isso aqui para despesas de previdência. Então o problema é o seguinte, você tem hoje apenas poder discricionário em 10% do orçamento se é presidente da República. E desses 10% que o presidente tem hoje poder, você vai 24% desses 10 foram se transformar em emenda parlamentar. Então, o presidente da República hoje é um contas a pagar. Ele não tem mais orçamento de disposição nenhuma quase sobre o orçamento da nação. Agora, desconstitucionalizar gasto público, eu quero ver coragem para o presidente defender isso, para o parlamento defender isso, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter essas verbas para ser alocada de acordo com as prioridades nacionais e não com esse engessamento orçamentário absurdo que existe no Brasil, que inviabiliza qualquer governo, mesmo os governos bem intencionados. Cemusa, se defende um freio de arrumação quando a gente olha para o regramento, para distribuição das emendas, destinação das emendas? Veja, vamos lá, os números eles são realmente estarrecedores, né? Quando a gente pega, eu estava fazendo um comparativo aqui, o volume pago em 2026 até o momento é 65% superior ao registrado no mesmo período de 2022 e, senta aí para ouvir, 428% acima do que foi em 2018. Quando você desconta a inflação, os valores continuam sendo recordes atrás de recordes. Portanto, é realmente colossal o que se faz com o dinheiro público. Em 2022, foram pagos 28 bilhões no ano inteiro. Agora já foram
mais de 32 bilhões apenas em um semestre. E tem aqui uma lógica de um calendário que é mais uma das perversidades da política brasileira. O executivo é obrigado a pagar 65% até o fim do primeiro semestre. E vale lembrar que 3 meses antes das eleições não se pode pagar as verbas para não caracterizar ou não deixar claro compra de voto. Ou seja, então a lógica perversa é distribua o máximo que você possa nesse período até que depois, 3 meses antes, fique parado. Concentre o máximo nessa distribuição nesse período. E aí fica claro com esses valores tão exorbitantes como nós falamos aqui. E aí você tem dentro dessa leitura um ponto de vista econômico em que é um custo real que poucos contabilizam, né? O Dávila trouxe aqui os 10% do orçamento discricionário, que segundo o último projeto de lei, ele é até um pouco menos do que isso, e é justamente esse ponto que a gente sempre traz, que até o final de 2027, esses pouco menos de 10%, não haverá mais nenhum espaço dele, será zero. Por quê? Porque todo o gasto obrigatório está comprimindo 100% do orçamento. Então, o que hoje é 9%, 10%, será zero no final de 2027, e a própria Simone Tebet, ex-ministra, assumiu isso. E porque não tem como assumir, é uma lógica matemática muito clara. E além da parte das emendas parlamentares que está nesses gastos não obrigatórios, você tem também investimentos que fazem parte do orçamento discricionário, esses não obrigatórios. Então a máquina pública terá zero capacidade de investimentos no próximo ano, no final do próximo ano. É colossal. Vamos transformar isso em números rapidamente. De todo o orçamento, esses 10% que o Dávila falou representa mais ou menos 210, 220 bilhões de reais, incluindo investimentos. Desses 210, 220, 61 bi é para emendas parlamentares. Você mata o investimento que dá retorno para a população para distribuir verbas aos parlamentares. É realmente uma excrescência o que vivemos no Brasil, né? É muito interessante essa análise do Bruno Musa, mas, Mota, é preciso reconhecer o objetivo para o qual a emenda foi criada e o quanto o parlamentar pode ajudar na execução do orçamento, né? Que ele representa a população e talvez ele olhe para regiões, os rincões de pobreza e pode aplicar ali um recurso muito útil para aquela comunidade, para aquela localidade. Agora, o problema é quando isso se transforma em uma moeda de troca, né? Olha, esse dinheiro vai para aquele grupo envia, por vezes, para determinada empresa pavimentar uma quadra e aí parte do dinheiro volta. É isso que se escuta nas muitas investigações que apontam para desvios, aí sim, desvios de emendas parlamentares. Mas é preciso olhar para isso como uma problemática? Você imagina que o sistema deveria mudar? Quando a gente fala em freio de arrumação, a legislação teria que mudar a maneira como esse recurso é destinado aos parlamentares e esses parlamentares acabam destinando para suas bases eleitorais? Eu acho que essa discussão aqui está misturando 3 coisas que são completamente distintas. Primeiro é corrupção. Corrupção não se pode aceitar em lugar nenhum, em época nenhuma. Isso aí não há discussão. A segunda coisa é a eficácia ou a eficiência dos projetos. E mais uma vez eu digo, projetos inúteis, que são desperdício de dinheiro público, existem em todos os poderes. Isso não é nenhuma novidade. Agora, a terceira questão é a mais importante, que é legitimidade, meus amigos. Não há ninguém com maior legitimidade para decidir onde se gasta o dinheiro público do que os representantes eleitos. Eu pergunto a vocês, quem vocês acham que tem maior legitimidade? Um ministro que foi indicado por presidente ou um senador ou um deputado que foram eleitos diretamente pelo voto popular? É evidente que são os parlamentares. Então por que os parlamentares brasileiros? A gente acha que eles tomam decisões ruins em termos de alocação de recursos. A gente não pode dizer que eles não têm legitimidade. Eles têm, sim. Eles foram escolhidos pela população. Então eu acho que essa é a questão o pano de fundo do que a gente está discutindo aqui. Eu vou fazer a pergunta:
quem deve controlar o orçamento? São os tecnocratas do executivo ou são os representantes eleitos pelo povo? Quem vai decidir? Quem deve decidir que projetos devem ser executados? Ora, se a gente eleger um Congresso que acha que o projeto importante é construir uma ponte num lugar remoto do Brasil, ele é o representante do povo. Quem é que tem mais legitimidade do que ele? A gente pode achar que aquela ponte é inútil, que ela não aumenta o PIB do Brasil, mas o representante do povo decidiu que ela deve ser construída. A Constituição, e eu tenho inúmeras críticas a ela, mas ela deu ao Congresso o poder de alterar o orçamento. Isso é um poder do parlamentar. Eu, pessoalmente, acho que deveria ser como nos Estados Unidos, o Congresso cuida do orçamento. Eu acho que a legitimidade maior está com o Congresso. Agora, há quem ache que os magistrados é que devem avaliar o uso das verbas. Então, o magistrado, que não é representante do povo, que não teve nenhum voto, vai avaliar se aquela ponte que foi construída lá é devida ou não. Vai agora avaliar se houve ingerência indevida na destinação das emendas. Então, a última coisa que eu quero comentar aqui, essa expressão que as emendas impositivas, tem muita gente que não gosta disso, é um absurdo, porque aí o executivo é obrigado a pagar. Não é o executivo que é obrigado a pagar, é o Estado. O executivo é um dos 3 poderes do Estado. O legislativo é outro poder. O dinheiro que está lá não é do executivo nem do legislativo, o dinheiro é do povo. Então, esse dinheiro tem que ser usado da melhor forma possível. Agora, quem tem mais legitimidade para decidir o uso que não o Congresso Nacional? Antes de encerrar, acho que o nosso coordenador disse que enquanto o Mota estava em tela cheia, o Dávila fez uma sinalização. Quer complementar o que disse o Mota, Dávila? Não há dúvida que os legítimos representantes do povo são as pessoas eleitas como os parlamentares. Agora, não existe orçamento público sem regras claras, e no Brasil não tem. O orçamento nos Estados Unidos ele é impositivo, é uma discussão suprapartidária e existe um orçamento rigoroso feito sobre prioridades. Não é essa esculhambação que é o Brasil. O Brasil não tem orçamento de verdade. O Brasil tem 3 orçamentos. Tem a LOA, tem um orçamento, depois tem o plano plurianual. É uma bagunça, não existe nada. É uma ficção científica o orçamento no Brasil. Então não dá para você ter dinheiro público sem regras claras de como esse dinheiro tem que ser aplicado. Aí sim é legítimo o debate, quais são as prioridades. Mas no Brasil, que o orçamento é essa esculhambação, é um absurdo isso. É você soltar a rédea na mão para essas verbas paroquiais que distorcem completamente o que é a vontade popular. A vontade popular é a vontade da coletividade desses representantes do povo. Então, o Brasil precisa ter orçamento de verdade, orçamento impositivo, acabar com essa esculhambação de ter LOA, orçamento, plano plurianual e ninguém respeita nada. Olha só o que está acontecendo, como é que é possível despejar um montante de dinheiro público que a gente está despejando agora sem nenhum critério para mostrar de onde é que é a origem da receita. Isso é a regra básica de um orçamento, do orçamento doméstico e do orçamento da nação. No momento que você começa a abrir a torneira, despejar recurso público sem nenhum critério e sem dizer a origem da receita, isso é um absurdo. É isso que faz o Brasil se tornar um país fiscalmente inviável. O que está acontecendo no Brasil, o Brasil se tornou inviável fiscalmente justamente por falta de regras. Então não é uma questão de legitimidade, é uma questão de regras práticas para ter um orçamento de acordo com o dinheiro arrecadado, de acordo com as prioridades debatidas coletivamente e de acordo com regras impositivas. Caso contrário, esta ficção orçamentária só aumenta a malversação de verba, a corrupção e, sim, acaba afetando a credibilidade daqueles que deveriam ser os legítimos representantes da vontade popular.